Então, José, filho amado, vamos começar a história de José propriamente dita. Então, ela começa em Gênesis 37. José ele tinha 17 anos e ele andava com seus irmãos, apacentava as ovelhas de seu pai. E seu pai já pedia para José para relatar como ia o trabalho dos seus irmãos. Então, José ele já fazia isso aí rotineiramente, dava, vamos dizer, dava conta do trabalho não somente do dele, mas também dos seus irmãos para o seu pai, Jacó. E ele recebeu um presente do seu pai que era uma túnica colorida e de manga longa. E essa túnica, essa manga longa quer dizer uma coisa, não é uma túnica feita para um trabalhador braçal, porque esses pastores que faziam esse trabalho aí, atrás de ovelhas, tal, eles tinham uma roupa que permitisse uma liberdade de movimento. Então a túnica, ela era de manga longa, significava que era para alguém que não ia fazer esse tipo de trabalho, era para um chefe. Então José já era meio que colocado como chefe, né? Seu pai já o colocava como um governador, vamos dizer assim, do seu rebanho. E, para piorar a situação, José teve sonhos. E nesses sonhos que ele teve, ele contou para os seus irmãos e para o seu pai. E esses sonhos deixaram ele numa situação pior ainda, porque esses sonhos queriam dizer que ele sim seria estabelecido como uma espécie de governante entre eles. No primeiro sonho, eles tinham molhos de trigo no campo. Então, cada um dos seus irmãos, né, e ele mesmo, tinham molhos de trigo. E o molho do José de trigo ele ficava em pé. E os molhos dos irmãos rodeavam o molho dele e se inclinavam perante o molho de José. Então, esse é um sonho. O outro sonho é que 11 estrelas, o sol e a lua se inclinavam perante José. E quando ele conta esse sonho, o pai dele também o repreende, dizendo: será que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos inclinar perante você? Mas ele fica desconfiado disso, né? Fica com aí, vamos dizer, a pulga atrás da orelha. Falei, o que será que é isso? Será que é um tipo de sinal? Muito bem, a história continua e quando José ele estava numa dessas idas aí, seu pai mandou ele ir até o local onde seus irmãos estavam apacentando as ovelhas, cuidando do gado. José vai até esse local e não encontra ninguém. Ele fica andando errante pelo campo e encontra um homem. E esse homem fala que ouviu seus irmãos comentando que eles iam até Dotã, né, uma cidade próxima. E então José vai até essa cidade e quando ele está chegando até essa cidade, seus irmãos o veem de longe. E quando eles veem José, eles planejam a morte de José, porque eles tinham inveja de José. Então, aí nós temos uma lição. Não fique nesse lugar de invejar uma pessoa. Se você se acha injustiçado, saiba que Jesus é a justiça de Deus. Se você acha injusto que alguém tem alguma coisa e você não, saiba que você também pode ter aquilo. O que acontece nesse caso é que enquanto você ficar se achando injustiçado, isso vai travar você e vai provocar reações ruins, como foi o que aconteceu na vida dessa família aí, né? Os irmãos de José queriam que ele morresse, porque se ele tivesse morto, eles não teriam mais ninguém, né? Eles não se achariam inferiores. Afinal de contas, ele já está morto, já não existe. Então, não tem nenhum filho favorito. Melhor assim. Só que nós temos que estar na situação ao contrário. José, ele era o favorito, sim, do pai, mas por quê? Porque ele tinha certeza do amor do pai por ele, porque ele sabia que Deus o abençoava, porque Deus já tinha abençoado muito Jacó, tinha livrado Jacó muitas vezes. Então, essas histórias que ele devia ouvir do pai dele o incentivaram, e ele sabia que da mesma maneira com que Deus era com o pai dele, seria com ele também. Na verdade, seria com todos os seus irmãos. Deus está próximo de quem o busca, né? Então, na verdade, Deus está sempre próximo, mas se você não percebe isso, se você não recebe isso na sua vida, vai parecer que ele está distante, como na verdade ele está sempre próximo e te abençoando. A gente fala
Algumas pessoas falam assim, porque ele é tão abençoado e eu não tenho nada. Na verdade, você também é abençoado, porque você não percebeu a sua bênção. Você não soube da realidade que você é muito privilegiado. E por quê? Simplesmente porque Jesus morreu na cruz por você. Não interessa o que acontece com as outras pessoas, só esse amor já é grande o suficiente. Só essa bênção já traz junto com ela todas as outras bênçãos. Então, quando Jesus é abençoado, porque Deus abençoa Jesus, Deus se agrada de Jesus, você que está nele é abençoado também. Então, ao invés de ficar no lugar dos irmãos invejosos e aqueles que se achavam injustiçados, fique no lugar de José. Sonho que Deus vai conceder os sonhos do seu coração. Então, esteja na condição de José, na condição de filho amado, e não na condição de um filho que inveja o irmão. Depois disso, eles pegaram José, tiraram a túnica e jogavam num buraco. Eles queriam matá-lo, mas eles não tinham, ficaram ali receosos. E Rúben, o irmão mais velho, que na verdade tinha a intenção de restituir José para o pai, deu uma ideia, fala assim, olha, joga ele aqui nesse buraco, nessa cova, né? E a ideia do Rúben, ele não falou para os seus outros irmãos, era que assim que os irmãos se afastassem, ele resgataria José e entregaria para Jacó. Então ele se afasta, esperando que os seus irmãos vão sair dali. Só que nisso, quando o Rubem já não estava, passa uma caravana de mercadores e nessa caravana o Judá tem a ideia de vender o irmão dele como escravo. Então eles resgatam o José, mas vendem como escravo. E quando o Rubem chega até a cova, ele pergunta, cadê o menino, né? Cadê o José? E eles respondem o que tinha acontecido. E o Rubem fica muito triste e rasga suas vestes. Mas a verdade é que o Rubem, apesar de ter essa intenção, a intenção sozinha, sem ação, não vale nada. Né? Então não adianta só pensar, né? Planejar e não executar. Porque até então, mesmo que José tivesse sido vendido, se o Rubem realmente tivesse uma atitude de resgatar José, tivesse vontade de resgatar José, ele iria atrás dos mercadores, pegaria essas moedas que seus irmãos já deviam ter separado entre eles, não sei como foi essa divisão, mas pegaria esse dinheiro e iria atrás desses mercadores e resgataria o seu irmão. Mas ao contrário, ele concorda com a história que eles vão contar, porque a partir daí eles contam uma história para o pai dele, que é a seguinte: eles pegam a túnica, matam um animal e mancham a túnica com sangue e mostram para o pai deles, né? E quando mostram para o pai deles, o pai chega à conclusão que José foi despedaçado por alguma fera no campo. Não encontraram corpo algum. Isso é uma mentira. Todos eles sabiam que José tinha sido vendido. Mas o Rubem, que era o primogênito, apesar de ter a ideia, na verdade ele foi fraco. Ele não confrontou os seus irmãos e não foi atrás do José. E então ele consentiu com a ideia do Judá de vender José. Depois disso, a gente vai pensar, voltando agora nessa decepção que o Jacó teve com a provável, na sua cabeça, né, a morte de José. Você vai ver que ele estava pagando muito caro. Por quê? Porque o Jacó também tinha enganado seu pai. Quando Isaac iria abençoar, ele iria abençoar o seu irmão, Esaú, e não ele. Mas ele segue o conselho da sua mãe, Rebeca, põe lá a roupa de Esaú e engana o seu pai, que já era idoso e não enxergava bem. Ele enganou seu pai e recebeu a bênção no lugar de Esaú. E depois disso, ele saiu, ele também por ideia de Rebeca, ele foi pegar uma esposa lá da família da Rebeca, e lá ele recebeu o pagamento por ter enganado seu pai. Ele também foi enganado pelo seu tio, Labão. Seu tio, ele trabalhou para casar com uma das filhas do seu tio, Raquel, a quem ele amava, mas ele recebeu Lia. E depois teve que trabalhar o mesmo tanto para receber a Raquel. Ainda por cima, quando ele começa a querer sair e ter a sua vida, o Labão
começa a enganá-lo, fazendo propostas de salário, e na verdade o Jacó se detém mais do que devia. No final ele segue o conselho de Deus, que Deus o avisou por sonho que ele deveria tornar para sua terra, mas até aí ele já tinha se detido muito lá, no Labão. E agora ele estava recebendo pela segunda vez a enganação. Então ele enganou seu pai uma vez e foi enganado duas vezes. Uma pelo seu tio e agora também a história se repetindo, os seus filhos estavam enganando a ele, dizendo que o José tinha sido morto. Na verdade, eles sugeriram, né? O que é a mesma coisa de enganar na prática. Se o Jacó soubesse que o José estava vivo, ele faria de tudo para recuperar o seu filho. Mas todos ali criaram essa história para que o Jacó pensasse, então isso é uma enganação, que José estava morto. Então, mais uma lição. Aqui se faz, aqui se paga. Se você enganou, provavelmente você vai ser enganado. E aí, mais uma semelhança que nós temos entre José, na verdade não é uma semelhança, entre José e nós mesmos, né? Por quê? Porque José ele foi salvo pelo irmão mais velho. Não foi totalmente restituído, mas a ideia original era que os irmãos matassem José, mas Rubem não permitiu. Então, falou para jogar na cova, né, no buraco. E depois, para que eles fizessem a história, né, da túnica manchada de sangue, eles mataram um cabrito. Então, o cordeiro morreu no lugar de José. Então, assim como Jesus, que é o primogênito dentre os mortos, né, está escrito no livro de Hebreus, Jesus nos salvou, né, é o primeiro, né, o primeiro dentre os mortos, como se fosse na figura aí do irmão mais velho. Também Jesus morreu por nós, assim como esse cabrito, esse cordeiro, morreu por José. Né? E também Apocalipse tem uma referência dizendo que os santos branqueiam suas vestes no sangue do cordeiro. Da mesma forma, a túnica de José estava com o sangue do cabrito. Então, José foi resgatado pelo irmão mais velho e o cabrito morreu no lugar dele. Mais uma semelhança conosco aí. A gente fica por aqui. Espero que vocês estejam gostando da história do José. E até agora nós já temos coisas práticas para a nossa vida. Não invejar as pessoas, saber que nós somos muito abençoados, ter nossos sonhos no lugar disso. E, principalmente, não enganar. E saber que o nosso irmão mais velho sempre vai nos socorrer. Até a próxima.